chasm until eternity. Salve pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Luca por aqui, espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos analisar aqui, fazer alguns comentários e reagir à participação, um trecho na verdade, da participação do professor Diego Reis no Anima Podcast. Vocês que me mandaram dizendo que a partir do minuto 44 ele fala sobre predestinação e livre-arbítrio, então como vocês sabem esse é um tema de muito interesse pessoal para mim e de muitos de vocês também. Então eu vou aqui analisar, né, o que ele vai falar e fazer alguns comentários sobre isso também. Eu conheço o professor Diego Reis, né, eu estive no Em Busca da Verdade quando eu trabalhava com o Guilherme Freire no início desse ano, e uma das aulas que assisti foi do Diego Reis, né, sobre as virtudes e tudo mais. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, é um homem com infinitas credenciais, uma pessoa que sabe bastante de muitos assuntos, né, então realmente estou bem sim, animado para ver o que ele vai falar sobre isso. Bom, então, bora pro vídeo aí. Tem Fátima. Há um livro que descreve todas as vezes que Nossa Senhora fala da luz, ou da luz que metia no peito, ou da luz que as crianças viam elas indo para o céu, da luz que espargia pela terra, da luz que curava, é isso daí. Então você viu como eu conhecia essas coisas? Quando eu vi, por exemplo, Santo Agostinho discutindo com Pelágio, com o monge Pelágio sobre livre-arbítrio e predestinação. Para mim estava claro o que era aquilo pelo mundo físico do dia a dia. Essa experiência, por exemplo, a solução da predestinação e do livre-arbítrio. Ela falou, ela acontece na minha vida, no cotidiano, quando eu jogo xadrez com meu filho. Como? Eu sento lá e falo assim, pô, todo dia eu ganho esse moleque. Hoje eu vou deixá-lo ganhar. Ou seja, o que eu fiz? Predestinei o meu filho à vitória. Não é assim? Uhum. Aí ele senta lá diante do tabuleiro. Aí eu jogo. Aí eu falo, filho, joga. Ele fica me olhando, achando que eu vou dar diquinha para ele jogar. Só que ele não é cachorro. Se eu jogar para ele, é igual o pastor alemão. Eu dei instinto e ele vai seguir o instinto que eu dei. Acabou a liberdade, né? Uhum. Não, joga você, pô. Aqui a gente já vê alguns problemas nas analogias que ele está fazendo, assim. Não que haja um problema com o que ele está falando. Então, só para vocês entenderem, essa analogia do xadrez, ela não é uma analogia nova, né? Já vi várias pessoas comentando sobre isso, né? Que a predestinação, ela funciona como um jogo de xadrez onde você joga com Deus, né? Então, Deus, ele vai ali ajeitando o jogo de forma com que você vai ganhar. Essa não é uma analogia, ao meu ver, competente para falar de predestinação. Essa analogia, na verdade, apesar dela ser uma analogia válida dentro da doutrina católica, ela se aproxima muito mais da posição molinista do que da posição tomista. E por quê? Porque no tomismo você tem o conceito de graça eficiente ou eficaz, e ela funciona de forma intrínseca. Então, Deus nos move através da nossa vontade. Então, não é como se Deus estivesse tocando a liberdade de forma externa, mas ele toca a liberdade de forma interna, ou seja, de dentro para fora. Tá? Então, nesse exemplo do xadrez, você tem o quê? Você tem Deus ali, né, mexendo as peças dele de forma com que a posição externa das peças vai fazer com que o ser humano livremente jogue para ganhar. Então, ao meu ver, essa é uma ideia que se aproxima muito mais do molinismo, porque esse exemplo, essa analogia, ela continua implicando essa mesma noção de ciência média de Molina, que você tem, né, uma interferência, você não tem uma interferência na liberdade de dentro para fora, mas de fora para dentro. Ou seja, Deus conhece como você vai agir, né, em determinadas situações, e aí ele ajeita externamente essas situações para que você, caso seja predestinado, haja naquelas situações para o bem sobrenatural. Né? Essa não é a posição banesianista, né? Essa não é a posição tomista, por assim dizer, essencialmente. Na posição tomista, nós diríamos que Deus move você a querer mexer a peça em tal posição, né? Não, sem importar muito qual é a condição externa do tabuleiro, se você preferir assim.
Tá? Então, enquanto no molinismo você tem o conceito de ciência média, que é basicamente, né, Deus preparando o tabuleiro e não interferindo na sua liberdade de jogar, mas apenas dispondo as coisas externas a você, no tomismo você tem o conceito de graça eficaz que move o homem internamente, ou que dispõe a vontade internamente. Então, quando o Diego Reis fala assim, né, não, porque ele acha que eu vou dar diquinha para ele ganhar e tal, porque ele acha que eu vou fazer com que ele haja por instinto, né, e aí acabou a liberdade, essa é uma noção, esse é um argumento simplesmente que não se segue. Né? No caso, se segue para os animais, tá? Então, aqui, por isso que acho que a analogia, num segundo momento, também falha, porque é verdade que o animal não tem razão, mas um ser humano tem a racionalidade. E Deus movendo, e o mais importante de tudo é que Deus movendo algum ser criado é diferente do ser humano movendo outro ser criado. Então, o maior problema do porquê as pessoas não conseguem entender predestinação é porque elas acham impossível o fato de que alguém pode mover livremente outra pessoa internamente. Né? E por quê? Porque os seres humanos não conseguem fazer isso. Né? Então, se eu quero que você faça alguma coisa, eu só posso te persuadir, que é uma coisa externa, ou te coagir, que também é uma coisa externa. Então, ou te convenço por palavras a fazer tal coisa, e a persuasão, ou seja, eu estou te causando um movimento na vontade por algo externo, certo? A minha fala, ou eu vou te coagir, ou seja, eu vou te obrigar a botar uma arma na sua cabeça, enfim, a ameaçar a sua família, tá? Ou te pagar mesmo. Então, vou te coagir a fazer alguma coisa, né? No caso do dinheiro, seria persuasão também. Tá? Então, são dois movimentos, são duas coisas externas. Então, você está movendo a outra pessoa a fazer algo por um agente externo, no sentido de que por uma causa externa. Né? E com causa externa aqui quero dizer causa secundária. É óbvio que a causa externa primária é sempre Deus, né? E evidentemente é externo, mas bom, vocês entenderam, né? A causa instrumental seria, no caso, a persuasão, a coação. Já Deus movendo a criatura, ele não faz da mesma forma. Deus é capaz de mover as suas criaturas internamente. Então, ele não precisa te coagir ou persuadir para fazer algo. Ele dispõe, ele causa na sua vontade um movimento para o bem. Tá? Então, essa visão de que isso destrói a liberdade não funciona no caso de Deus. Né? Inclusive, são duas visões bem diferentes. Né? Eu diria que o professor Diego Reis ele tem uma visão de liberdade indiferente, né? Ou seja, que a verdadeira liberdade, nesse caso, pelo menos, parece que ele está dando essa ideia, né, de que a liberdade seria indiferente, ou seja, a liberdade é simplesmente verdadeira quando nada está influenciando essa vontade. Tá? Enquanto o conceito que eu acho mais apropriado para a liberdade é é a liberdade de excelência, ou seja, que a liberdade não há problema na liberdade ser interferida desde que ela seja interferida para fazer o bem, que é a causa final da liberdade. Né? Então, se fazer o bem, fazer a coisa certa é a causa final da liberdade, então ela atinge sua perfeição, a perfeição de sua forma fazendo isso. Então, se algo interfere na liberdade do homem, levando, né, a perfeição ou a excelência, isso não destrói a liberdade, mas simplesmente a aperfeiçoa. É isso que o próprio Santo Agostinho discute no Natureza e Graça, né, contra Pelágio, em que diz justamente que a liberdade, ela tira o homem, a verdadeira liberdade que é movida por Deus, ela tira o homem da escravidão do pecado. Então, nesse sentido, eu acho que a posição do Diego Reis, ela não segue uma linha agostiniana atomista, ela parece seguir uma noção bem mais próxima ao molinismo e a uma visão de liberdade indiferente. Papai quer que você jogue. E se eu fizer besteira? Faz. Confia no papai. Vai. Joga, rapaz. Você é livre. Joga. Tem as regras do tabuleiro. Papai quer que você jogue nas regras do tabuleiro. Joga. Então tem gente, por exemplo, na terapia, gente com problema de vocação. Eu não sei o que Deus quer de mim. Ele quer que você jogue. Se não for absolutamente errado o que você vai fazer, se é a decisão entre duas coisas certas, é só você jogar, pô. Aí você joga. Meu filho joga. Aí eu facilito lá para ele capturar a minha rainha, para ser mais fácil dele ganhar. Novamente, né, uma visão molinista. Então, é Deus ajeitando, né, ou organizando, dispondo as coisas externas, porque ele sabe que, usando essa analogia, né, ele sabe que se ele der a rainha, naquele caso, o homem vai capturar a rainha. Né? Então, a mesma coisa assim, Deus sabe que naquela situação você agiria bem. Então, Deus te dispõe as coisas externas a você, né, para que naquela situação você haja de forma que produza um bem sobrenatural. Né? Uma visão bem molinista aqui
de ciência média, né, nesse exemplo do Diego Reis. Agora, o que ele está falando aqui sobre a questão da vocação é verdade, né? Veja que o fato dele estar defendendo uma posição mais molinista não exclui o fato de que é verdade que Deus quer que você jogue no tabuleiro, né? Mas aqui há uma distinção. Você pode dizer que Deus quer que você jogue porque ele vai ajeitar o tabuleiro para você, ou Deus quer que você jogue porque ele está movendo você a jogar. Aí ele mexe o cavalo pro outro lado, não captura a rainha, faz a maior besteira no tabuleiro. Aí eu olho assim e falo, cara, vai ser difícil fazer esse moleque ganhar. Mas vou fazer, pô. Porque eu tenho um domínio sobre o tabuleiro, eu vou mexer as peças de uma maneira... É como São Tomás de Aquino dizia da confissão, né? A gente faz de besteira, o meu filho faz de besteira no tabuleiro. E quando eu faço a próxima jogada como um pai que domina toda a realidade, com a minha próxima jogada, ainda que a jogada dele anterior seja uma jogada horrível, eu consigo deixar o tabuleiro melhor do que antes e ele está mais próximo da vitória do que antes. Isso está na teologia, quando São Paulo fala que onde avulta o pecado, superabunda a graça. Quando Santo Agostinho, a gente vai ver isso agora, próximo, na Paixão. Quando Santo Agostinho chama a culpa de Adão de ó feliz culpa de Adão, ó Félix culpa. A gente vai ouvir isso. É por que ele fala isso? Ele fala, porque se Adão não tivesse feito aquela besteira, não tinha Cristo. Então, tipo assim, a gente faz a jogada errada no tabuleiro. Santo Tomás de Aquino chamava isso de atualização do mundo, né? Deus, com a jogada seguinte, faz o jogo mais perfeito, né? Tanto é que Santo Tomás fala, olha, a graça, por exemplo, de uma confissão. A criação do mundo, Santo Tomás de Aquino dizia que a graça de uma confissão é maior do que a graça da criação do mundo. Porque o mundo foi criado pela palavra, né? E foi redimido pelo sangue. Pela palavra e pelo sangue. Então tem muito mais de mérito, tem muito mais de doação, né? Deus nos deu primeiro a palavra, que fez o mundo ex nihilo, e depois ele deu a si mesmo com o seu sangue. Isso é bem interessante. É algo bem bonito, assim. Até diria que bem poético. Eu diria que o Diego Reis está fazendo uma leitura bem poética do que São Tomás disse, mas é verdade. Agora, bom, ele falou muitas coisas aqui que São Tomás disse, né? E como ele não colocou referência, por exemplo, o que ele falou sobre a atualização do mundo, sinceramente eu não lembro onde isso está em São Tomás, mas pode ser que esteja, né? Evidentemente. Eu não sei, não conheço toda a obra de São Tomás de cabeça. Mas isso que ele está falando da confissão é interessantíssimo, né? Realmente parece que a graça que vem dos sacramentos, ela tem uma ordenação específica da salvação das almas, né? E por isso ela é muito especial, mais do que simplesmente a criação, né? Mais do que simplesmente uma processão ad extra de Deus, é realmente Deus fazendo um esforço verdadeiro, né? E de amor realmente para salvar a alma do homem pecador, né? Então isso é realmente um pensamento muito interessante. Então você vê, numa confissão, o tabuleiro, tu pode ter feito 70 anos de besteira. Numa confissão, tanto é que ele diz no Adoro Te Devote, né? Uma gota de sangue de Cristo basta para salvar o mundo inteiro. Uma jogada minha do tabuleiro, depois de meu filho ter feito as besteiras inteiras do tabuleiro, faz ele ganhar o jogo. Que legal, né? Isso que ele falou aqui. Seria basicamente uma transposição dessa analogia para a questão da confissão, né? Um exemplo prático. Eu só, assim, acho que é algo válido de se falar, mas eu acho que isso não considera, e por isso que eu continuo achando, né, que a posição tomista, ela sem dúvida nenhuma é a mais sólida quando o assunto é predestinação. Que é o quê? Esse exemplo não considera que para a pessoa ir à confissão, né, ela não vai livremente, né? Isso não é nem São Tomás que fala, é o próprio Santo Agostinho que diz isso em Natureza e Graça também, Espírito e a Lei, né, que para a pessoa se arrepender, por isso que os judeus não se arrependiam, né, por isso os judeus tinham um coração duro, porque não estavam tocados pela graça, né, eficaz. Então, parece óbvio aqui que a disposição da pessoa em ir se reconciliar com Deus no sacramento da confissão só pode ser verdade se há um movimento interno da graça que move internamente aquela pessoa a fazer isso. Precisa ser assim. Por quê? Porque o arrependimento dos pecados e a recepção dos sacramentos é algo que produz um bem sobrenatural, ou seja, a retomada do estado de justificação naquela alma. E se isso é verdade, e se isso é algo que traz um bem sobrenatural, né, os meios precisam ser sobrenaturais. Não há como o homem naturalmente atender fins sobrenaturais. Então, a própria disposição da alma da pessoa,
né, de se arrepender da contrição, seja ela perfeita ou não, e ir a receber o sacramento, né, que está disponível lá, porque Deus sim, né, criou este mecanismo chamado igreja para a salvação das almas, essa disposição interna não pode ser tomada pela liberdade do homem sem o auxílio da graça. Né? Eu acho que é isso que esse exemplo não considera e falha ao considerar, ou pelo menos ao só considerar uma parte disso. Então sim, é verdade que Deus sabia que nós iríamos errar, né, e que realmente nos mandou o seu Filho, que é consubstancial a Ele mesmo, e que este fim institui uma igreja com sacramentos, que são meios ordinários para a salvação do homem. Tudo isso é verdade. Mas o homem não pode ir receber este sacramento, né, movido apenas pela sua liberdade sem o auxílio da graça. É necessário o auxílio da graça. E nesse sentido, porque é necessário o auxílio da graça, é necessário um movimento interno de Deus na vontade, e não só ajeitando as peças do tabuleiro. Então isso é dito, por exemplo, ele não fica tentando prever na cabeça dele, para fazer a jogada dele para vencer. Ele fica tentando prever, né? Pelágio achava que era o suficiente, o esforço dele. Não, eu vou prever aqui, vou fazer igual e vou me dar bem. Mas não vai dar certo. A previdência dele, que passou para o nosso nome moderno, hoje é meio pejorativo, né? Mas a palavra portuguesa de previdência é prudência, né? Prudência, em latim. Ela depende da jogada dele completamente livre, né? Então, como é que Santo Agostinho falava? Eu enfrento o mundo como se tudo no mundo dependesse só de mim e Deus não tivesse nada a ver com isso. Então, eu prevejo a jogada e eu jogo porque eu sou livre. E depois que eu jogo, eu me entrego à bondade do Pai, dono do tabuleiro, que vai me fazer vencer com a próxima jogada. Então, eu não lembro de ter lido isso em Santo Agostinho. Eu li praticamente toda a obra de Santo Agostinho, mas posso ter esquecido, mas eu realmente não lembro e sou até um pouco contraditório Santo Agostinho falar assim, né, dado que ele tem a visão mais radical dessa questão da providência e da causa mesmo, né? Então, porque assim, o que as pessoas pensam, né? Para as pessoas já é um paradoxo absurdo Deus poder prever o futuro, né? Então, quem dirá predestinação? Porque assim, então as pessoas elas tendem a achar que predestinação é só o chamado foreknowledge, né? É a previsão. Então, predestinação é igual a previsão. Não é. Né? Não é a questão da predestinação não é só que Deus ele sabe o que você vai fazer, mas ele causa você a fazer coisas boas. E nesse coisas boas quero dizer bem sobrenaturais. Né? Então, Santo Agostinho ele é muito enfático nisso. Então, Deus não só sabe, mas ele causa em você o bem que você produz. Né? As escrituras são bem claras, e Santo Agostinho cita as escrituras de São Paulo, principalmente, incessantemente. Né? Pois sou eu que produzo em vós, tanto o agir quanto o querer. Né? Então, ou tanto querer quanto o agir. Então, realmente, parece que Santo Agostinho defende uma autêntica liberdade, mas não sei, não me lembro de... Isso é um pouco até estranho para mim, Santo Agostinho falando algo desse gênero, mas pode ser que isso seja verdade. Me digam aí nos comentários se vocês sabem onde que está isso na obra de Santo Agostinho. Então, depois que eu jogo, eu rezo para Deus como se tudo no mundo dependesse só dele. Então, eu completo a perfeição da previdência humana com o seu intelecto, com a perfeição da providência humana com a sua bondade. Você entende? Isso é Santo Agostinho. Claro. Uhum. Essa é a perfeição do livre-arbítrio, vocês percebem? Sim. Que existe um vínculo indissolúvel da predestinação com o livre-arbítrio, que é o coração. Sim, isso é verdade, né? Então, se o que ele está dizendo aqui é que... Pode ser que eu tenha entendido o que ele falou errado, né? Até porque eu não deixei ele terminar de falar. Eu interrompi. Mas se o que ele está dizendo é que o homem, ele age intelectualmente livremente, né? E quando ele age na confiança de que a providência está o movendo para o bem, realmente, né? Parece que isso se aproxima muito mais de uma visão tomista e de uma visão correta entre predestinação e livre-arbítrio aqui. Né? Então, realmente, Deus ali está movendo a vontade ao bem sobrenatural do homem e está movendo livremente, né? Porque ele está movendo através da liberdade, que é o meio contingente. Ação de Deus que faz... O que hoje o pessoal chama de jornada do herói? Jornada do herói é um nome ridiculão pro ouro do Amores de Santo Agostinho. O que é jornada do herói? Tu quer ficar milionário, aí você tem 69 anos. E não ficou milionário, Bertô. Tem 69 anos, aí eu peço para tu contar a tua história, a história do tabuleiro de xadrez. Você fala assim, pô, minha vida foi um fiasco, porque eu fui
traído quando tinha 37, fali quando tinha 42 e tal, e não consegui nada. 69 anos. Essa é a história da tua vida, um fracasso. Se com 70 anos tu ficar milionário, como é que tu vai contar a tua traição, a tua falência? Como a história de uma vitória. Não é assim? Uhum. É, claro. Você canonizou a tua história. Então, meu filho, quando me vence, com a jogada ridícula dele, ele me vence porque, obviamente, eu tô lá e o predestinei. Ele sai pela casa, chama os irmãos, comemora. Ainda tem a cara de pau de parar do meu lado, botar a mão no ombro e falar assim, pô, papai, joguei bem, né? Te venci. Por quê? Porque se ele venceu, todas as jogadas foram perfeitas. Porque ele venceu o jogo. O que é isso para nós? Isso para nós no Evangelho é a parábola do trabalhador do último instante, da última moeda. Você vê, ó, eu atendo satanista, eu atendo gente toda tatuada, cheia de parada, aloprada, gente com vários casamentos, ex-seminarista, transexual, operado. Eu atendo. Aí nego fala assim, por que chega inclusive até mim? Porque quando eu olho essas pessoas aí, eu sei que elas estão no tabuleiro de xadrez, pô. Que basta um único instante para Santo Agostinho fazer o que ele fez na vida dele, né? Quando ele encontrou com Cristo, ele falou, pronto, encontrei. O trabalhador do último instante, né? Agora é só eu olhar para trás e contar a minha história inteira. Por que a Igreja Católica não diz que um cara que se mata foi pro inferno? Porque se o cara deu um tiro na cabeça dele, estourou os miolos dele, se naquele instante ele se encontrou com Cristo e se arrependeu profundamente e se salvou, como é que é a história desse cara no céu? Verdade. Isso é bem interessante que o Diego está falando. É óbvio, tem uma discussão muito grande, né, sobre isso, mas via de regra, aquilo que não está na revelação universal, por exemplo, que Judas se matou, né, enfim, e tem uma discussão muito grande em relação a isso, que há sim certeza, né, ou não, se há ou não certeza de que Judas está no inferno, né, mas via de regra, uma pessoa pode se arrepender, inclusive, nesse tipo de momento. Então, é bem interessante o que ele está falando, assim, que... E é uma ideia, que o Diego Reis está defendendo aqui, é a ideia ortodoxa de perseverança dos santos, que é justamente a ideia de predestinação definida por Santo Agostinho, no livro que vai esse nome, né? A predestinação dos santos e o presente da perseverança, que é justamente essa ideia de que aquele que perseverar até o fim que será salvo. Então, né, não importa muito, assim... de fato, o que a pessoa fez ao longo da vida dela, se antes da morte ela se reconciliar com Deus, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, procurar corrigi-los, e então, se ela morrer nesse estado, ela será salva, né? Então, Deus pode dar a graça, né, para pessoas muito no fim da vida, né? Então, Santo Agostinho e São Tomás também fala disso, né? São Tomás tem uma questão na Suma, uns artigos na Suma, quando ele está falando do assunto do livro da vida, ele diz que tem pessoas que foram escritas acidentalmente no livro da vida, né? Que é literalmente o livro dos eleitos, tá? Porque são pessoas que foram batizadas, ou seja, receberam a graça santificante, né, habitual do batismo, viveram a vida inteira como católicos fervorosos, mas antes do fim perderam a perseverança, cometeram um pecado mortal. Pode ser algo muito simples, não? A pessoa não precisa apostatar da fé católica. Se ela cometeu um pecado mortal e morreu naquele estado, então ela foi escrita no livro da vida, mas perdeu seu estado de justificação antes da morte. Já uma pessoa que foi predestinada, que foi um eleito infalivelmente, ela pode ter sido um pecador a vida inteira, como foi o caso de Santo Agostinho, e se encontrar com Deus mais ao fim da vida. Então é aquele que perseverar até o fim. Ó feliz bala que estourou os meus miolos. Vocês entendem isso que eu tô falando? Claro. Sim. Com as devidas proporções. Porque se uma pessoa ouvir, vai achar que pode sair dando tiro na cabeça. Mas... Tem que explicar. Pois é, perfeitamente, maravilha. Essas explicações eu entendo. Então você vê, todas essas coisas... Mas você atende as pessoas? Sim, atendo todo dia, diariamente. Hoje atendi 6 pessoas antes de vir para cá. Ou seja, você, com todo esse teu embasamento, né, você consegue ajudar, né, a pessoa a encontrar um caminho, porque muitas pessoas, como você falou, que você atende, chegam lá muito perdidas, né? Mas é uma clínica.
Então, É um consultório? Ou eu online? hoje só atendo online. Atendo presencial, mas assim, muito pontual, de eu ir, tentar ajudar, mas o foco Online. é Bom, e online. tem que ver os seus horários também com o trabalho de fuzileiro. Sim, porque eu trabalho Porque- todo dia normal no quartel. Pô. Você ainda é fuzileiro. Sim, Vai pra missão. vou Pega pra missão. barco, pinta a cara toda de verde. Tem Bota roupa várias, camuflada. Depende muito de onde serve, né? É. Hoje em dia eu tô servindo num lugar que faz pouco missões desse tipo, né? Mas Já agora fiz me mais diz até uma coisa. capitão. Tem uma coisa interessante. Você foi morar na rua? Bom, que acho que eles vão mudar de assunto, né? Mas basicamente, assim, é muito interessante tudo o que foi falado pelo Diego aqui. Acho que se eu fosse classificá-lo, eu diria que ele é, sim, né? Tem uma visão correta de predestinação católica, mas vinculado ao molinismo, ou seja, ao meu ver, não tão correta assim, né? Ao meu ver, também o molinismo, nas suas últimas consequências, ele vai se aproximar muito firmemente de um semi-pelagianismo, então tomaria muito cuidado com esse tipo de exemplo. Sei que tem bastante gente que adora esse exemplo do xadrez, mas eu diria que este não é um bom exemplo para explicar como o mecanismo da predestinação funciona, ou seja, como a graça atua na natureza humana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um prazer poder reagir esse vídeo, por favor. Não esqueçam de deixar o like de vocês aí, comentar aqui embaixo, tá? Pra gente conseguir, enfim, né, chegar no nosso objetivo, que é a monetização desse canal, assim eu consigo trazer mais conteúdo gratuito aqui para vocês. E por favor, deixem também nos comentários mais sugestões de vídeos, coisas que vocês queiram que eu reaja aqui, beleza? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.